Muito boa noite, amigos e amigas. Começando o programa Atividade nesta quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025. Aí o tempo, né, escoando rapidamente neste ano. Graças a Deus, um ano que até agora normal em relação a intempéries, em relação a qualquer tipo aí de fenômeno da natureza, está contribuindo bastante, né? Ao contrário do que aconteceu no ano passado e em 2023 também. Em 2023 nós tivemos bastante chuva nesta época de setembro e outubro. Foi mais ou menos um prenúncio porque viria depois em maio de 24. Mas esse ano, São Pedro, Deus do céu, está olhando todo mundo para nós e estamos aí os gaúchos trabalhando a todo vapor. O programa Atividade, transmitido todos os dias, no horário das 20 horas, das 20 às 21 horas, pelo canal 524, aqui na RS Play. E depois do nosso programa Atividade, vem o qualificadíssimo comentarista político Alexandre Garcia. Então não percam, né? Assistam Atividade e assistam também a seguir o programa do Alexandre Garcia. Hoje nós estamos aqui com essa bancada extremamente qualificada, minha querida amiga, colega também, né, advogada Roxane Ponzi, tem muito para falar conosco hoje aí. Aliás, ela está cada vez com maior notoriedade no cenário estadual e também nacional. É um grande prazer, Roxane, fazia tempo que a gente não se via, né? Então é uma honra, uma satisfação enorme ter aqui contigo. E eu hoje aqui substituindo, né, o insubstituível José Silvas, que está num compromisso externo, naturalmente, trabalhando sempre, ele não para nunca, e talvez no final do programa, talvez se houver tempo, ele disse que passaria por aqui para nos prestigiar. E do outro lado, aqui comigo, meu querido amigo, né, de longa data, esse é impagável também, o Bianchessi, né? Valdir Bianchessi Júnior, uma figura que eu admiro muito, é um camarada do bem, trabalhador, íntegro. Então, esse programa aqui, graças a Deus, eu estou nele há praticamente 10 anos, Roxane. 10 anos já. Tá? E eu fiz muitas amizades aqui, e todas as amizades aqui de altíssimo nível, com quem eu aprendo muito, não só no campo profissional, também como no campo pessoal, porque a gente, apesar da idade, continua aprendendo sempre. Valdir, boa noite. Roxane, boa noite. Nós vamos começar, como sempre, a praxe do programa aqui é começar com o futebol. Tá? Então, eu vou deixar para os especialistas sobre o assunto, né, poupar os nossos telespectadores sobre... Não, mas tu és torcedora de um dos clubes, é óbvio, né? Vamos falar a verdade. Eu sou uma gremista não praticante, todo mundo já sabe. Mas eu confesso que os últimos 20 minutos do jogo do Grenal eu assisti. Depois que eu vi que o Grêmio fez um gol, né, e destoou, eu disse, agora eu preciso ajudar a secar para o negócio não virar. E aí eu sei que a predileção de vocês é pelo co-irmão, né, então o que eu posso dizer? Valdir, foi ela que empurrou aquela bola do Alan Patrick pro poste. Os olhos. Foi ela que empurrou. E eu cantei a pedra, disse, vai errar, vai para fora. Não, foi no poste. Tá aí, Valdir, viu? Tá descoberto agora como é que o Alan Patrick conseguiu. E o Borré também, foi ela que segurou ali a perna do Borré, pro Borré também não conseguir fazer o gol no rebote. Valdir Bianchessi, como é que está a situação do nosso futebol? O nosso futebol, que eu digo assim, não só do Internacional, do Grêmio também, porque nós sabemos que os dois clubes passam dificuldades praticamente equivalentes, dificuldades do mesmo nível, né, em termos técnicos, em termos administrativos, em termos táticos e tudo mais. Tá? Como é que está essa situação, Valdir? Tu que és um especialista, Valdir, eu gosto dos comentários dele porque são abalizados. Uhum. Eu vou te dizer o seguinte, Vilmar, eu não conheço muito a situação do Grêmio, eu ouço em relação à situação do Grêmio algumas coisas aí. Agora a gente teve essa semana, na segunda-feira após o Grenal, o homem da Marquespan lá declinou de novo, né? O fato de ser presidente do Grêmio, o que se diz aí é que quando ele começou a enxergar o tamanho do problema, né, vamos entender o seguinte, ele assina na esquerda ali, como presidente do clube, tem uma série de responsabilidades. Ele é empresário de uma empresa de grande porte e faturamento. Certamente não vai querer colocar em risco o seu negócio, o negócio da sua família, para
satisfazer, né, a sua interesse pessoal em ser presidente do Grêmio. Né? É o que se conta, eu não sei exatamente, ele alegou problemas familiares e tal. Então, assim, agora do Internacional eu posso falar de cadeira, né? Infelizmente, tá? O Internacional tem a pior gestão da sua história. Isso eu venho falando aqui sistematicamente todas as vezes que eu não só nesse espaço, mas em outros espaços também. Infelizmente, para mim, para nós, Govinati, como colorados, tudo que eu falei se confirmou. Está faltando só o rebaixamento, que quando ele foi eleito pela primeira vez, eu disse que seria rebaixado. Quando ele foi eleito pela segunda vez, ou seja, reeleito, eu disse que o rebaixamento aconteceria. Então, São Grenal, então, tomou 3 gols ridículos. Os 3 gols não são gols que um time de Série A, tendo um dos zagueiros que ganha a fábula, para mim, de R$1 milhão por mês, não pode tomar aqueles gols ali. Ridículos. Coisa absurda. Né? Eu vou até dizer o seguinte, tá? Se não é a zaga do Internacional, o Internacional ganha o jogo. Certo? Se não é a zaga do Internacional, o Internacional veio com um atacante diferente, né, pelo juiz. Tá? Tô brincando, tá? Porque eu acho que os 3 pênaltis foram pênaltis, a expulsão foi justa, as 2 expulsões dos 2 lados. Tá? Então é isso. A gente tem agora, o Internacional fechou hoje, um técnico horroroso, chama-se Ramon Dias, ou seja, as coisas só pioram no Internacional. Eu vi esse Ramon Dias à beira do campo, quando ele treinava o Corinthians, ele e o filho dele, lá, Vasco, Corinthians, primeiro vai pro Vasco, depois pro Corinthians. Negócio caricato, tem um pai e filho ali, uma coisa... É o filho que treina, parece, né? Cara, aí eu pensava comigo, graças a Deus que a gente não tem um Ramon Dias no Internacional. Chegou a vez. Chegou a vez do Internacional. O presidente do Internacional chama-se Alessandro Barcelos. É um capaz, competente e outras coisas que dizem dele que eu não vou dizer aqui, até para não me comprometer. Tá? Os maiores fiascos, esse Grenal é mais um fiasco protagonizado na gestão do Alessandro Barcelos. O Internacional tem 3 pênaltis a favor e perde o jogo em casa por 3-2. Essas coisas só acontecem com esse senhor. Mas a eleição e reeleição de Alessandro Barcelos, ela tem nome e sobrenome, chama-se Torcida Popular do Inter. A torcida popular que se mobilizou, se organizou, porque acreditou na picanha, acreditou na cerveja, né? São as benesses que essas pessoas, com esse tipo de ideologia, as falsas promessas, tá? Recolocaram esse incompetente. O Internacional, ele pegou um clube gigante, Vilmar, e ele vai entregar um clubeco. Alessandro Barcelos vai entregar um clubeco. O Internacional deve para todo mundo. O Internacional é a chacota nacional dos clubes porque não paga. Não paga o que deve. É um absurdo. O Internacional nunca teve a sua marca, o seu nome tão enxovalhado. Mas isso foi uma escolha da torcida popular do Internacional. E aquilo que eu disse, tem mais esse ano. Esse Ramon Dias é ótimo para nos colocar na segunda divisão. Tá? Mas se não for esse ano que vem vai. Tá? Porque do jeito que o Internacional é administrado, em algum momento ele vai cair. Certo? Outra coisa que eu tenho dito só para encerrar. Futebol nós estamos enxergando. É visível. Estamos assistindo no final de semana, ali no dia dos jogos, pela televisão. Mas como é que está a área administrativa que não aparece? Como é que está a área financeira? A gente só sabe que a dívida passou de R$1 bilhão. Já passou? Já passou. O Zac aqui de semana passada que era 1.200. Tá? Como é que está a área de marketing? Como é que está a área de patrimônio? A gente não enxerga esse negócio. Mas essas áreas, elas são gerenciadas pelo mesmo incompetente. Portanto, não deve estar menor do que o futebol, né? Até porque também a gente tem que perguntar como é que está o pagamento dos jogadores, né? Questões de direito de imagem, a gente não sabe disso aí. Esse contrato é dividido em 2, tá? Dos jogadores de futebol no Brasil. Existe um contrato em carteira, que tem que ser celebrado para conseguir manter o vínculo do jogador com o clube. E esse, parece que gira em 40%, 50% aí da remuneração total. Parece que esse está em dia, e esses 3 meses de inadimplência, o clube perde o vínculo. Foi o que eu entendi o Zac a falar, o Zac é do ramo, né? Tá? Mas foi diretor do Internacional. Tem grande conhecimento de causa. O irmão foi presidente, o pai foi presidente. A família é muito ligada ao futebol e ao Internacional. Então esse aí tem que estar em dia, porque se não estiver em dia, os jogadores passam a ter, sei lá, um passe livre ou algo do tipo.
Mas tem a outra parte que é igual ou maior, que é o direito de imagem. Esse tá uma zona. Tá? Então, assim, o que os dirigentes, né? Cara, não quero usar termos pejorativos, assim, mas eles não tratam a verdade como algo importante, principalmente o presidente internacional. O salário está em dia. Quando ele fala salário em dia, é o salário de carteira, certo? O salário de carteira está em dia. Mas é que o salário de um jogador é a soma dos dois. Tá? E essa parte de direito de imagem que está muito atrasada, tá? Foi trazido pelo ZAC. Tá? E que é óbvio, né? Os caras ganham bem, 200, 300, 500, 1 milhão, mas não quero receber só metade, certo? Eles têm a expectativa de receber tudo. Tá? Portanto, Vilmar, nada disso me surpreende, infelizmente. Tá? Yeah. Colocamos o Internacional há 10 anos. Ele tem gestões catastróficas. Ele vem de Vitório Pífero e a sua quadrilha, que assaltaram o clube. A mensalidade do associado, assaltaram, foram lá, roubaram a mensalidade do associado. Está aprovado, Ministério Público, Judiciário. Depois tem Marcelo Medeiros, um notório incompetente, um incapaz, não teve competência em nada na vida, foi ser presidente do Internacional. E agora a decisão do Barcelos, para mim, é o pior de todos. Então, há 10 anos, desde 2015, o Internacional tem essas gestões, essas direções que não têm a menor capacidade, né, além de ter outros problemas, além da falta de capacidade, razão pela qual o clube está aí 1,2 bilhão, essa dívida é impagável, né? Não sei se não vai, até o final da gestão dele, seguramente vai piorar, né? Os juros matam todo mundo, imagina se não vai matar o clube. Verdade. Roxane Pons, doutora Roxane, gremista já confessa, né? Não praticante, mas assiste futebol e acompanha também as notícias. Tá bem o Grêmio, né, Roxane? Não tá numa situação tão periclitante. Naqueles minutos que tu viste o jogo de futebol ali do Grenal, foi bom, né? Eu não sei se é porque eu realmente não tenho acompanhado muito futebol, mas eu senti que foi uma grande pelada ali, né, dos dois lados. Ah, sem dúvida. Um chute para lá, um chute para cá, o negócio não se conversa, um chute com o outro. Isso na minha ignorância futebolística. Então, eu acho que se ainda aliado ao mau futebol que está sendo praticado, todas essas questões administrativo, financeiro dos clubes, e eu não sei o quanto o Grêmio também não está também comprometido, tem problemas financeiros, né? o Grêmio de alta monta, né? Porque se quando um clube não ganha, ele também não tem mais, é um efeito em cascata, o torcedor se desvincula, né? E muito vem, obviamente, dessas mensalidades. Os prêmios dos campeonatos também, né, acabam não pingando. Então, são despesas estratosféricas, né? Quando a gente fala de salário de jogador de futebol, seja direito de imagem ou aquilo que está em carteira, é uma conta bem grande para ser honrada. Agora, Roxane, deixa eu dizer o seguinte, senhora. Aquilo que tu percebeu, mesmo não sendo uma especialista, digamos assim, que eu também não sou um especialista, sou um torcedor. No campo, vamos chamar de pelada, pode ser, um jogo assim, né? Você não acredita que ali tenha dois times com folhas assim acima de 15 milhões por mês, tá? Daqueles jogadores que vão jogar. Mas por que isso acontece? O campo, Roxane, ele é reflexo dos gabinetes, não é o contrário. Tá? Então, quando tem gabinetes, né, que não têm a capacidade de dirigir, de gerenciar, que não tem o conhecimento, que não tem a sabedoria, tá? Acaba tendo isso, acaba tendo jogadores com folhas aí, né? Folhas de 15 milhões, acima de 15 milhões, como eu te falei, tá? Mas quando tu olha, parece que é várzea, certo, Mago Menezes? Então, esse é o futebol gaúcho. Exemplo do próprio Ener Valencia, né? Jogador. Foi uma violência, né? 1 milhão e tanto por mês, né? Para não entregar quase nada. Mas é isso então, né, Roxane? Futebol... Eu acho que, da minha parte, tá boa a contribuição para o programa de hoje. Ela fez a parte dela. Hoje foi extensa a minha participação futebolística. Ela fez a parte dela. Ela chegou para olhar o final do Grenal e conseguiu evitar o empate. Né? Garantia a corneteada do pessoal. Maravilha. E o Grêmio joga hoje, Vilmar. O Grêmio joga hoje. Com o Botafogo. Olha só. Opa. Buenas. Não, só para fazer um comentáriozinho bem rapidinho, né?
E o Mirassol, que a gente sempre mexia, que Mirassol está com 42 pontos, está em quarto lugar na tabela. Tá? Então acontece isso também. Mas por falar em finanças, né, nós temos que falar de Banrisul, o banco da nossa terra. Está na hora de atualizar a tua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com a tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples de cuidar do teu dinheiro, sem complicação nenhuma e na palma da tua mão. Abre a conta no Banrisul direto pelo celular. Acompanha saldo, faz transferências, paga contas, enfim, muito mais, né? Tem N possibilidades, né, de acompanhar o teu movimento bancário, o teu movimento financeiro no celular. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes dos negócios, né? E o melhor está intuitivo, rápido e com novo visual. É só baixar, baixe agora e confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida e o Banrisul está contigo nessa evolução. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo e com mais tranquilidade, com mais controle. Baixe agora o aplicativo, abre a tua conta, Banrisul, o banco que atualiza contigo. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul está mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Que maravilha! Falando em maravilha, nós temos que falar também de Allgeier Engenharia. Allgeier Engenharia é uma empresa que começou já há algum tempo, mas começou assim realmente para surpreender e surpreender sempre. Allgeier agora está com um investimento, Valdir e Roxane, fantástico, ali na Vila Conceição, é chamado Vila Portal. Vila Portal, um empreendimento novo da Allgeier Incorporações, é um condomínio exclusivo, totalmente diferenciado. Fica na Vila Conceição, como já disse, no coração ali da Zona Sul, são 18 casas, né, de alto padrão, mas mais do que isso ainda, né, preservando as arquiteturas, preservando a segurança, preservando tudo, né, que tem direito no que diz respeito a padrão de qualidade em moradias. Vamos ver a mensagem de Allgeier Incorporações. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Olha, esse programa aqui ele tem um diferencial, né? Os apoiadores são de altíssimo nível, Altíssimo. todos, né? Assim como os nossos palestrantes aqui da bancada. Mas não se pode falar em Grupo Zafari sem deixar de fazer um comentário de coração, né? Dá gosto comprar no supermercado Zafari, num Bourbon Zafari, dá gosto mesmo, né? Não tem como a gente... Não tem comparação. Não tem comparação, né, Roxane? Pois é. Economizar é comprar bem. Essa é a mensagem do Grupo Zafari. Aliás, essa mensagem aí diz tudo a respeito do Grupo Zafari. Economizar é comprar bem. Não adianta pensar que está pagando pouco e comprar mal. Nunca vai ser uma referência. A gente vai se queixar do resto da vida daquilo que comprou porque pagou barato e o barato nem sempre é bom. Mas nesse caso do Zafari, economizar realmente sempre é comprar bem. Vamos ver a mensagem do Grupo Zafari, transformando sonhos em realidade, todo dia um novo começo. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho,
Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Olha, antes de passar para o nosso segundo bloco aqui de comentários, com a Roxane Ponzi, nossa advogada especializada em área de trânsito, administrador Valdir Bianchessi Júnior, nós não podemos deixar de falar de uma coisa assim que está aqui na nossa bancada todo o tempo do atividade, há mais de 30 anos, que são os sucos Petri. Sucos Petri, sua sede pede saúde, pede o melhor. Pede sucos Petri. Suco de laranja, suco de uva, água de coco, tudo 100% natural, sem adição de açúcares ou conservantes. É perfeitamente natural. E olha, tem mais um detalhe ainda em relação aos sucos Petri. Agora tem suco de laranja Pet Bom, elaborado a partir de frutas selecionadas, higienizadas e suco concentrado de laranja. O suco de laranja Pet Bom passa por um processo de pasteurização com adição de água e açúcar, sem incluir qualquer conservante na sua elaboração. É um suco levemente adoçado, que não se caracteriza como alto teor de açúcar, trazendo equilíbrio para a acidez da fruta, variando de acordo com a safra. Este é o suco de laranja Pet Bom. Muito bem. Hoje nós estamos aqui com a doutora Roxane Ponzi, Valdir, que é especializada em legislação de trânsito, e a Roxane, né, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, íntegra, extremamente capacitada, conhecedora do assunto, natural que galgou postos, né, dentro desta área de trânsito, postos importantíssimos, dentro da própria Ordem dos Advogados do Brasil, da OABRS, tá? No cenário nacional preside uma associação, e eu gostaria de começar, Valdir, perguntando para a Roxane justamente dessas tuas já performance aí, né, no meio da advocacia, no meio das entidades defendendo a área de trânsito, né? Quais são as tuas atividades, né? Quais são as tuas atribuições dentro dessas entidades, Roxane? Bom, como eu sempre digo, é muito bom ter amigos, né? Porque eles jogam confete na gente, a gente junta e joga de volta, né? Mas assim... Merecidamente, por mérito. Sabe que eu fico pensando nessas horas que o grande problema é a idade. Eu achava que eu era muito jovem, na verdade eu não sou, né? E é por isso que eu estou hoje nos lugares que eu estou ocupando, porque eu tenho muito tempo de estrada. Nessa parte eu discordo, né? Até muito jovem, sim. O Código de Trânsito fez 28 anos ontem, né? E eu comecei com o código. E aí, quando eu faço a conta que eu estou há 28 anos atuando na área de trânsito, exclusivamente de trânsito, acho que isso já autorizaria qualquer pessoa a poder ocupar esses espaços. Junto à Ordem dos Advogados, eu estou hoje como vice-presidente da Comissão de Prerrogativas, então eu digo que é a comissão que auxilia o colega advogado toda vez que ele tem uma prerrogativa violada. E na parte do trânsito, propriamente dito, hoje, né, estou presidindo a ABATRAN, que é a Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito, que é um grupo de advogados especialistas que resolveu se reunir justamente para quê? Para ter uma representatividade. Assim como existem os advogados especialistas em direito do trabalho, previdenciário, direito penal, direito civil, família, não existia um grupo que, né, se dedicava a essa questão do trânsito. E, então, decidimos por bem fundar essa associação. Ela hoje já conta com mais de 5 anos, já tivemos várias gestões. Na gestão passada estive na condição de vice-presidente, agora como presidente. E logo, daqui a pouco vai ter eleições de novo. Nem sei se eu vou segurar essa bronca mais um ano. Mas é óbvio que é uma área que eu gosto muito, sou muito feliz nessa questão do trânsito. E já puxando o gancho, viu, Marco, em relação à Semana Nacional de Trânsito. Estamos agora praticamente terminando, né? De 18 a 25
a semana do ano que se fala sobre trânsito, porque está previsto no Código de Trânsito. E hoje, casualmente, nós tivemos o 8º Seminário Nacional de Trânsito, que é promovido pelo NUITRAN, que é o Núcleo Universitário Interdisciplinar de Trânsito, onde as entidades, Detran, EPTC, DAER, a própria URGS, né, através da sua faculdade de engenharia, e a gente representando a advocacia, nós nos reunimos e sempre, né, trazemos luz a essa área que é tão importante, que é o trânsito. E o tema deste ano, do nosso seminário, e também, né, da Semana Nacional de Trânsito, é Desacelere, seu bem maior é a vida. E falamos então hoje sobre a possibilidade ou a necessidade de se diminuir a velocidade de 60 para 50 km por hora, e se isso é um benefício ou um retrocesso, se isso causa mais congestionamento, se isso tende a deixar as cidades menos fluidas. E o debate ele tem que ser também no meio acadêmico, né? Ele tem que ser baseado em evidências. Caso contrário, fica só decisões políticas, como aconteceu em algum momento lá em São Paulo, né? Nós tivemos um governo que entendeu por diminuir a velocidade de 60 para 50, e aí chegou o outro governo e disse não é mais nada disso. Então, são decisões que a gente diz que são para jogar para a torcida, e não necessariamente fundamentadas em dados e experiências técnicas, que é o que deve sempre balizar as decisões no trânsito. E, spoiler aqui, já existe um projeto de lei que prevê uma alteração no Código de Trânsito nesse sentido. Nós não temos uma legislação porque a velocidade das vias ela é delimitada pelo órgão municipal, então ele pode decidir qual é a velocidade que ele vai colocar em determinados trechos, né, do âmbito urbano. Mas o que eu achei muito interessante é o quanto outras áreas, né, que envolvem o trânsito, como a engenharia, como a fiscalização, fazem a grande diferença em relação ao desrespeito da velocidade. A gente fala sobre o urbanismo tático, né? Ou seja, eu transformo determinados locais com barreiras, digamos, da engenharia de trânsito, para evitar que naquele local se transite acima da velocidade. E em Porto Alegre nós temos um exemplo dessas ruas completas, ou a gente chama também de ruas calmas, que é a João Alfredo. Depois das intervenções, né, hoje a velocidade média, que antes às vezes era de 40, um pouco mais, ela passou para 17, 20 km por hora. Faz com que as pessoas se apropriem das ruas, né, se apropriem das vias, o pedestre, o ciclista, que também fazem parte, né, de todo o sistema viário e precisam ser respeitados. Porque, no final das contas, Vilmar, o pedestre não mata ninguém, o ciclista não mata ninguém. Já ao contrário, a gente efetivamente encontra, né? Quando um automóvel não respeita a sinalização ou a velocidade, ou até, né, quando um motociclista não respeita a velocidade e a sinalização, a gente pode correr o risco aí de vir a ter um sinistro de trânsito. Valdir Bianchessi Júnior, tu usuário assíduo aí do trânsito, principalmente Porto Alegre, né? Não só em Porto Alegre, também nas rodovias intermunicipais, interestaduais, enfim. Mas, assim, como o doutor Alexandre estava colocando, né, Porto Alegre, os problemas de Porto Alegre, as alternativas, citou até o exemplo ali da Rua João Alfredo, ficou muito interessante aquela rua, além de ficar bonita, né? Uhum. Ela trouxe o chamado traffic calming e ela ficou bonita. Como é que tu vê o trânsito, principalmente em Porto Alegre, Valdir? Pois Vilmar. Um caos. Um caos. Não, eu felizmente, talvez faça parte de uma exceção, eu moro ali em frente ao Shopping Praia de Belas, para Ipiranga ou Borges. Eu trabalho a 500 metros do meu apartamento, tá? Então, eu acabo indo de carro por uma questão, mas algumas vezes vou a pé também. Então, quase zero trânsito. Aí, quando eu tenho que ir um pouquinho mais longe, eu vou no Zafari da Lima e Silva. Aí eu passo pela João Alfredo na volta. Pô, eu achei que tá muito legal isso, eu não tinha me dado conta, né? Porque realmente tu acaba circulando com menor velocidade, certo? E com mais segurança, tá?
forma mais, cara, racional mais também, humana. certo? E eu vou dizer o seguinte, eu sou um usuário hoje, tirando esse trajeto aí, que é meu apartamento, escritório, academia e Zafari ali da Aline Silva, eu sou de aplicativo. Tá? Inclusive, eu procuro viajar de ônibus. Eu saturei de dirigir, certo? Não tenho paciência Para um mais. piloto de teste, isso é uma frase forte, né? É que é muito diferente, por incrível que pareça. Assim, tu está fazendo teste, tu está pilotando um carro, tu não tem trânsito, pessoas buzinando, gente jogando por cima de ti, etc, que é o trânsito, né? Tá? Mas a pergunta que eu ia te fazer, Roxane, é o seguinte. O que o pessoal tu fala assim, mudar a velocidade de dentro das cidades, é isso, né? Sim. Que hoje é 60 por hora para 50 por hora. Há algum estudo ou estudos que demonstrem o impacto do ponto de vista da segurança, sei lá, segurança em primeiro lugar, né? Tá? Em relação a essa atitude de mudar menos 10 km por hora? E eu vou te dizer que eu também tinha dúvida se existiu, mas hoje, né, estamos num ambiente acadêmico dentro da própria URGS, lá no Centro Cultural. Aliás, como está bonito aquele prédio. Tem vários prédios da URGS que estão deteriorados, mas aquele está muito bonito. E foi justamente isso que as nossas palestrantes trouxeram hoje, números e estudos, Valdir, que já existem desde, no mínimo, uns 7, 8 anos atrás. Se eu posso estar até enganado, porque eu aqui estou falando de cabeça. Então, a explicação do porquê que a diminuição de 60 para 50 ela é benéfica, inclusive para a questão do congestionamento. Porque o que causa congestionamento? É a quantidade de veículos na via. É isso que causa. Né? E o fato de ter mais veículos, toda vez que há alguma imobilização temporária, como, por exemplo, o veículo estragou, deu um pequeno acidente, enfim, estacionou num local proibido, parou num local que não devia, tudo isso gera problemas e gera congestionamento. Quando eu tenho uma fluidez no trânsito, mesmo com uma velocidade menor, a probabilidade de eu ter paradas indevidas, microacidentes ou coisas dessa natureza são menores e, portanto, eu tenho menos causas de bloqueio temporário. E é esse o critério. E, se não me engano, agora na Oswaldo Aranha também tem um trecho ali que está muito bem sinalizado, inclusive, tem grafismo no chão, tem placas, porque eles fizeram essa modificação da velocidade. Legal. Toda vez que eu tenho um local em que há muito trânsito de pedestres cruzando a via, e especialmente em locais que não deve, porque a gente sabe que o pedestre também é mal educado, né? Ele não atravessa sempre na faixa de pedestre. Isso também é um risco, né, para a probabilidade de se aumentar a chance de sinistros. Sem falar que um objeto, né, que bate num automóvel a 60 e a 50, o dano é completamente menor. Então, se atropelar uma pessoa a 60 ou a 50, a chance de atropelar ela a 50, de ela sobreviver é maior do que se atropelar a 60. É verdade. É verdade. Nós, só para fechar essa parte que é super importante, né, nós vamos falar sobre patinetes e outros objetos aí também usados como meio de transporte, né? Aqueles veículos, aquele veículo que é de uma única roda, que o pessoal está usando também, rollers, skates, enfim, mas o patinete, a meu ver, assim, ele está bastante abusivo até, porque não tem mais limite, anda em qualquer lugar. Sim. E não anda com pouca velocidade. Já notaste isso, né? Em qualquer lugar e de qualquer jeito. Né? E de qualquer jeito, né? Com já 2, 3 pessoas. Óbito aí, né? Óbitos na cidade, né? Por conta do uso dos patinetes. Assim, eu acho que a base de todo esse processo do Mário Roxane continua sendo a velha e surrada educação, né? Ou falta de. Tá? Então a gente vê verdadeiros absurdos aí, obviamente, as pessoas com carro, as motos nem se fala, tá? Eu vou dizer o seguinte, antigamente os campeões da imprudência eram os táxis, os laranjinhas lá. Hoje os campeões da imprudência nos carros são aqueles carros que têm as escadas em cima. Eu vejo cada absurdo com aqueles caras e fica fácil de identificar, né? Porque está com a escada em cima. Tá?
Então tem prudência na bicicleta, tem prudência na moto, tem prudência no carro, tem prudência nos ônibus, tá? Tem prudência nos caminhões. Pô, eu acho que os motoristas profissionais, aqueles que vivem do trânsito, eles deveriam ser os primeiros a terem uma atitude mais racional no trânsito, né? Mais, digamos assim, tentando a humanização do processo. Mas não é o que você tem. Bom, eu acho que os patinetes vêm um pouco nessa esteira também. Portanto, o problema não é o veículo, o problema é o que está... É o condutor. É a pecinha aquela, né? Exatamente. Vocês estão tratando naturalmente nessas instâncias aí na loja. Olha, vamos falar dos patinetes. A gente está próximo agora de um momento que vai se iniciar uma fiscalização. A partir de 1º de janeiro de 2026. Em primeira mão na atividade. Termina o prazo que foi dado pela resolução que trata dos patinetes, que foi editada pelo CONTRAN. Eu não me lembro agora qual é a data, se foi 23, acho que foi 23, de adequação dos equipamentos que ultrapassam as medidas de motorização e que então precisam ser emplacados e o condutor ter carteira de habilitação ACC, que é para ciclomotor, ou então para motocicleta. Então, aqueles que compraram a sua scooter e essa scooter ela for um pouco maior, olhem a resolução, verifiquem se é necessário emplacar ou não, porque se porventura conduzirem esses equipamentos e a fiscalização os identificar e ele não tiver devidamente emplacado, ele pode ser recolhido. E aí é uma dor de cabeça do cão, porque recolher um veículo que não tem placa é bem complicado até para depois para conseguir tirar, porque ele não tem uma identificação exclusiva. Agora, falando sobre a educação. A gente tem, muitas vezes, um condutor de patinete que não é educado para o trânsito, ele não tem uma habilitação. Às vezes são crianças, às vezes é mais de uma criança em cima do mesmo patinete. Ou seja, não há uma cultura hoje para se utilizar esse equipamento, que ele pode ser muito perigoso. Por quê? Existem limites de velocidades que precisam ser respeitados. Por exemplo, um patinete para andar no passeio, ou seja, na calçada, ele precisa andar até 6 km por hora, que é o quê? É uma pessoa caminhando rápido. Se ele ultrapassar, isso serve para a bicicleta também. Se a bicicleta andar na calçada, ela tem que andar até 6 km por hora, ela não pode andar a 20. E esses equipamentos também têm que ter limitadores de velocidade. Agora, eu não me lembro agora se é 20 km por hora, mas ele não pode passar de determinada quilometragem, está lá na resolução, e se isso passar também se enquadra então em ciclomotor e precisa de carteira. Quem delimita onde pode dirigir esses equipamentos são as prefeituras. Na falta de regulamentação municipal, aí se aplica então a resolução do CONTRAN. Ou seja, não dá para se excusar dizendo eu não sabia que tinha regra para andar com patinete. Tem regra, deve ser respeitada, o município de Porto Alegre tem essa regulamentação e, obviamente, sempre preferir as ciclovias, ciclofaixas, e quando não puder, né, sempre andar no bordo da pista, lembrando que vias com velocidade de 60 km por hora não pode ter patinete andando. No máximo, a via tem que ter limite de 40 km por hora. Então, são pequenos cuidados de segurança para quem conduz esse tipo de equipamento. Agora, Perfeito. que é uma febre, é uma febre. É uma e não febre. é só nas capitais. O interior, assim, tem muita gente reclamando. Também, não é? Muito bem. Então tá, pessoal. Olha, nós temos aqui que falar de uma instituição que há muitos anos já vem contribuindo com a economia do Rio Grande do Sul, que é o Sicredi. O Sicredi é uma instituição nossa aqui, do Estado, e extremamente bem conduzida. Investir em fundos de investimento com o Sicredi é ter muito mais do que você imagina. Você encontra um portfólio amplo de produtos para diversificar a sua carteira, com a confiança de planejar suas próximas conquistas e a praticidade de investir pelo aplicativo. Para saber mais, visite a agência mais próxima da sua casa, do seu trabalho. Acesse sicredi.com.br investimentos ou fale no WhatsApp 513358-4470. Investir com o Sicredi é ter com quem contar. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna.
Cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Pois olha, gente, não pode faltar gastronomia, né? E aí nós estamos falando de Barranco e Barranquinho. O Barranco, há mais de 50 anos no coração dos gaúchos, ali na Protásio Alves, subindo ou descendo a Protásio. O melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco Barranquinho, com ambientes climatizados e também ao ar livre. Telefone 5133316172 para tela entrega, né? barranco.com.br é o site do Barranco, ou no Barranquinho, telefone 31 30 28 23 10, barranquinho.com.br. Fica na Protásio Alves, número 1578, diariamente das 11 às 24 horas. Grande abraço ao nosso amigo sócio proprietário Elson Furini. Agora, se não quer churrasco, quer uma galeteria, bom, aí tem a opção Di Paolo. Di Paolo, visite a rede Di Paolo, galeto com unidades em sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo e Brasília. Está no Brasil todo a Galeteria Di Paolo. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo. Comida saborosa com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Pratos saborosos que são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeto ao Primo Canto, em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Ali você encontra a opção Express também, Boulevard Laçador. Muito bem. Agora, claro, né, nós também temos que dizer o seguinte, né? Excedeu um pouquinho, exagerou um pouquinho, Valdir. Essência de Olina, né, Roxane? É, essência de vida, né? É, não tem como, né? Exagerou um pouquinho na gastronomia, ou lá no Barranquinho, ou lá no Barranco, ou no Di Paolo, tá aqui, não tem problema nenhum. É só usar essência de Olina, a chamada essência de vida, que é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão, causado exatamente por esses excessos alimentares, que vamos combinar, né? A gente muitas vezes dá essa escapadinha, né, o Valdir? A essência de Olina, que é do Laboratório ESP, há mais de 100 anos. Muito bem, quanto tempo ainda nós temos de programa? Estou um pouco aqui perdido na nossa cronologia. Mas eu quero dizer o seguinte, nós estamos... ótimo, obrigado. Nós estamos com bastante situações aí, né, tanto nacional como internacional, mas eu gostaria de abordar um assunto que está agora bem fresco na nossa vida, que é a reunião da ONU, né, que, como de praxe, foi aberta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como é de praxe, mas tem ali um episódio que é marcante, né, que é a questão do presidente Trump e do presidente Lula. Não houve farpas nenhuma, bem pelo contrário, houve, na verdade, um caráter até de confraternização, com a possibilidade de um encontro entre os dois presidentes, agora, semana que vem, semana próxima, de acordo com a fala de Trump, que teria se encontrado rapidamente com o presidente Lula, fez elogios ao presidente Lula e disse que teriam marcado um encontro para tratar, obviamente, de assuntos aí pertinentes, né? Principalmente a nossa área comercial, com todos esses problemas aí de tarifaços, etc., impostos pelo governo americano aos nossos produtos. O que tem a dizer, Valdir, sobre este assunto aí, depois ouvir a Roxane? Vou fazer uma pergunta para a Roxane e para a mulher. Fica à vontade. Eles se encontraram, cruzaram, né? O primeiro a falar foi o presidente brasileiro, desde Oswaldo Aranha, né, que é um gaúcho, né? O Brasil tem
Essa tradição, né? A prerrogativa de fazer É. a abertura. Né? Quiseram os eleitores, né, que nós tivéssemos esse senhor lá fazendo, nos expondo um pouco mais. Tá? E o segundo a falar é o anfitrião, né? Que acontece em Nova York, é o Trump. Aí eles cruzaram ali coisa de 30 segundos, ou 40 segundos, e eu queria entender o seguinte, qual o idioma que eles conversaram e se comunicaram com tanta... que deu para o Trump, digamos assim, elogiar, desenrolou uma química. O Trump não fala português, certo? O Lula também não. Né? O Lula não fala inglês, certo? Eu gostaria de entender qual foi o idioma que eles utilizaram, né, para conseguir se comunicar em 30 segundos, 40 segundos, né, e marcar uma reunião, dizer que rolou uma química dos dois, dizer que o Lula é simpático. Eu fiquei, sincero e honestamente, fiquei com essa dúvida, Rochelle. Olha, o que eu penso disso tudo? Primeiro, acho que o Brasil só tem a ganhar se efetivamente eles conseguirem sentar e negociar. Independente da coloração partidária aqui que a gente tenha, na verdade a gente tem que querer que o país, né, não sofra mais tarifas dessa natureza, independente dos motivos pelos quais o Trump tenha dado esse tarifaço ao Brasil. Agora, eu acho que eles não falaram absolutamente nada. Isso tudo se chama problema no teleprompter e aí a necessidade de improvisação. Nós temos um político, que é o Donald Trump, que tem essa veia, né, da improvisação e muitas vezes fala coisas que eu acho que nem necessariamente aconteceram. Assim como, muitas vezes, o presidente Lula e o próprio Bolsonaro também, nos seus discursos de improviso, botaram os pés pelas mãos. Né? Talvez, nesse caso, deu a entender ali que ele estava lendo um texto e daqui a pouco, né, deu um problema no teleprompter, ele mesmo sinaliza aquilo, e ele, né, para não deixar aquele silêncio constrangedor, ele fala um negócio que, na verdade, me parece que não teria como acontecer, como o próprio Valdir falou aqui, né? Não deu tempo para duas pessoas que não entendem a língua uma da outra ter toda essa impressão a ponto de, né, dizer que rolou uma química. Agora, eu acho que os Estados Unidos também estão entendendo que eles também estão sofrendo as consequências desse tarifaço. A população está sofrendo, né, porque os produtos estão mais caros. Está entrando mais dinheiro no cofre do governo? Tá, mas, na verdade, quem está pagando é o cidadão americano. E eu acho que isso também deve estar pesando no sentido de dizer, tá bom, eu vou te dar uma chance, né, Luiz Inácio, vou te receber. Mas, na verdade, eu acho que também é de interesse dos Estados Unidos sentar para fazer uma composição em relação à questão da tarifa. O que dá a impressão é justamente isso, né, que houve ali um discurso de improviso, mas um discurso de improviso que pegou até o próprio presidente Lula de surpresa, tá? Porque teve essa impressão de que realmente isso não aconteceu. Agora, não deixa de ser positivo. Tá? O que me surpreende aí do ponto de vista negativo é que o presidente Lula já alegou que tem problema de agenda, que não poderia fazer a reunião presencial, que faria por telefone ou telepresencial, enfim, né? E aí fica a questão, pô, se o anfitrião, digamos assim, se o presidente Trump, embora possa ter exagerado, até ter inventado esse colóquio que não existiu por não falarem a mesma língua, mas ele deixou a porta aberta, deixou agendamento praticamente fixado e disse, olha, senta comigo, tenho toda semana, da forma como ele colocou, para a semana que vem, eu tenho toda semana para sentar contigo e nós vamos conversar. Esse aspecto é positivo, extremamente positivo. Vilmar, o que eu vejo como negativo é dizer, mas eu acho que eu não vou ter agenda. Aí é problema. Vilmar, vamos entender o seguinte. Quem não quer sentar com o Trump é o Lula. Isso tem sido muito mais benéfico para o Lula, politicamente, do que sentar com o Trump e tentar compor alguma coisa que seja diferente. O Lula, ele novamente, como sempre agiu, ele está se lixando para o povo brasileiro. Ele está se lixando para quanto o povo brasileiro gasta em alimento, gasta em transporte, gasta em saúde, gasta em impostos, né? Pelas dezenas de impostos que eles aumentaram nesses anos que eles estão à frente dessa gestão. Ele e o incompetente ministro Haddad. Então eles estão se lixando para isso. O Lula não quer sentar com o Trump, por óbvio.
O Trump não vai aceitar fazer outra reunião que não seja presencial na Casa Branca, como ele fez com outros líderes. Ele fez com o Zelensky, lá da Ucrânia, e deu uma chamada no Zelensky, porque é lá quem manda na Casa Branca é o americano. É obviamente que ele fez isso com o presidente Da África, de um país africano, né? da África e do Reino Unido. É. Então, o que acontece? O Lula jogaria no campo dele. O Lula não vai fazer isso. Para o Lula tá bom manter esse discurso. Esse discurso nacionalista é tudo que a esquerda quer. É ter a possibilidade de estender esse discurso, se possível, até as eleições do ano que vem. Claro que está confortável para o Lula agora, mas vai ficar ruim ali na frente. Tá? Porque a tendência é que, com essa tarifação, com a redução das importações, a gente começa a ter um fenômeno que ainda não aconteceu no governo Lula, que é o fenômeno do desemprego, principalmente. Tá? O aumento do dólar, o aumento da inflação, que já vem em alta, que aumentar mais a inflação. Portanto, Vilmar e Roxane, eu não tenho a menor dúvida que o Lula não vai. O Lula é um mentiroso, o Lula é um blefador, ele vai blefar o tanto quanto possível e tentar estender isso o máximo possível, não vai sentar com o Trump. Tá? Porque assim, ó, se ele sentar com o Trump, ele sabe que é uma arapuca para ele. Ele só tem a perder. Então ele não vai fazer. Concordo contigo, Valdir. Eu acho que realmente assim, até foi uma arapuca mesmo. Acho que o Trump armou uma arapuca, mas se o cara é líder, e é o cara, como já foi dito pelo presidente anterior, o Barack Obama, ele sentaria. Se ele é o cara, ele sentaria. Vê se hoje que o Obama não é um cara muito em condições de avaliar, né? Quem quer que seja, quanto mais o Lula. Mas eu quero falar antes aqui sobre uma empresa aérea de altíssima qualidade, que é a TAP. A TAP, na verdade, ela tem os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. É um voo, né, direto de Porto Alegre a Brasília, em menos de 11 horas de voo, e saindo aqui do nosso aeroporto Salgado Filho, com tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo, de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Esse programa ele termina às 21 horas e pouco. E depois tem os comentários na sequência, logo na sequência, os comentários de Alexandre Garcia. Alexandre Garcia que traz sempre as notícias atualíssimas de Brasília, do exterior, enfim, tudo que está acontecendo no nosso cenário político, econômico, enfim. Tá? Então não percam, né? Depois do nosso programa aqui, já imediatamente começa o programa com Alexandre Garcia. Não percam. Roxane Ponzi, ainda nesta matéria lá do encontro, né, dessa, vamos dizer assim, de articulação que fez de sopetão o Trump, né, desse encontro entre os presidentes, a tua opinião é que realmente o Lula não vai comparecer? Olha, eu não sou especialista em negociação. Me parece que o Trump né? Ele foi um grande empresário e talvez está tratando essa questão, né, internacional de países, de potências, como se fosse uma questão privada. Que há, né, a quem acha que está certo e acha que não está certo. Mas eu já penso um pouquinho diferente, Valdir. Eu acho que se o Lula, enfim, está fazendo a parte de negociar, de se fazer daqui a pouco, eu não vou, eu vou fazer do jeito que eu quero, talvez eu não participe. Eu acho que o custo que ele vai pagar lá na frente é muito alto. O custo político, fora o custo que a população vai pagar por se manter tarifas dessa ordem. Porque uma vez que não sair um afrouxamento desse tarifaço, vai haver uma gritaria em relação a sua negociação foi mal feita, a sua inviabilidade em relação a se colocar disponível para sentar e conversar. Bom, isso foi o causador da manutenção dessas taxas, e vamos esquecer que quem deu a taxa foi o Trump, não foi o Lula. Então, acho que nesse ponto, se ele está fazendo certo ou não está, bom, as consequências vão ser totalmente dele, inclusive politicamente. Agora, Roxane, exatamente, a análise é perfeita. Por isso, essa foi a esnucada que o Trump deu nele. Botou na parede. Se vai é problema, se não vai é problema. Certo? A inteligência do Trump como negociador, tá, em criar uma situação dessa. Eu não sei se já tenho tempo, tem mais um tempinho,
Assim, ó, a comitiva do Lula e da Janja em Nova York é de 100 pessoas. Até o momento, em hotel, em aluguel de carros, e alimentação, já gastaram 3 milhões e 300 mil reais. Aí algumas pessoas foram pegas passeando no Central Park, fazendo turismo, e aí uma rede de comunicação foi lá perguntar o que as pessoas estão fazendo. Todo mundo tem um argumento para não estar trabalhando. Tá? 100 pessoas que foram com o nosso dinheiro passear em Nova York, tá? A entourage aí do seu Lula da Silva. Imagina se tivessem liberado todos os vistos. Eu só não entendi por que a primeira-dama foi 4 dias antes. Mas eu entendo. Bom, deixa para lá. A primeira-dama vai fazer turismo, cara. Então tá. Pessoal, o programa Atividade, então, desta quarta-feira, se despede dos amigos, das amigas, né? Uma alegria enorme estar com vocês, uma alegria enorme estar com o Valdir Bianchessi e com a doutora Roxane Ponzi aqui na bancada. Uma alegria enorme estar aqui no comando deste programa, né? Sempre muito bem conduzido pelo nosso querido José Silvas. E então deixando aí para todos um grande abraço, né? E um bom restante de semana, né? Que estamos aí já na metade dessa quarta-feira. Um abraço, tchau, tchau.